Olá, meu nome é Henrique. Vou iniciar a gravação do meu trabalho de PO do professor Antônio sobre ordenação do vetor usando o Merge Sort. Vou tentar aqui ser o mais rápido e o mais didático possível, embora seja muito difícil ser youtuber e professor ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Já agradeço aqui os meninos que me ajudaram, o Pedro, o Gustavo, o Augusto, o Wagner, o Lucas, o Diego, enfim. Uma galera que a gente estuda junto aí, que faz trabalho juntos, o Ricardo, o Vitão. Muito obrigado. Vamos lá, o organizador de vetor, ou o ordenador de vetor em Merge Sort, é um algoritmo que utiliza de divisões para poder fazer comparações e ajustar o vetor. Na ordem do maior para o menor, do menor para o maior, não importa, a ordem que você definir na programação. Ele vai pegar os elementos desse vetor, vai fazer a varreção, vai fazer a divisão em partes menores, em partes menores, em partes menores e comparar esses pares. Depois que ele fizer a comparação, ele une novamente o vetor numa parte chamada conquista. O vetor, o barato do vetor é que são divisões que usam o nome de divide and conquer, que é dividir para conquistar. Divisão, recursão, que é para ele fazer a comparação desses elementos, né? E depois a conquista, que é a solução final do vetor, ou seja, a reagrupação de todo o fluxo do vetor. Então, na primeira imagem aqui, a gente tem o número 3. O meu vetor, ele é o mesmo número que eu usei aqui nas imagens, eu estou usando lá na programação. Que ele vai a parte 3, 5, 4, 1, que é a primeira parte do meu vetor de 8, e ele vai dividir em duas. E vai pegar a menor parte, o 3 e o 5. Vai fazer a comparação e vai ordenar. Nessa primeira parte ainda, 3, 5, 4, 1, na figura 2, ele vai dividir e vai pegar agora a parte 4, 1. E também vai fazer essa comparação e ordenar. Na parte 3, aqui na figura 3, ele já fez essa comparação, só que ele precisa ordenar essa primeira etapa. Ele divide novamente. Ele pega a parte 3 e 5, que já foi ordenada, a 4 e 1, que já foi ordenada, faz a comparação e realmente agrupa definitivamente essa parte do vetor. Na figura 4, ele vai pegar outra divisão da outra divisão, o 9,6, o 7,2, vai tornar a dividir em duas partes novamente para poder comparar e vai iniciar os comparativos. 9 e 6, 6 é menor que 9, 9 é maior que 6, enfim, ele fez a comparação, ordenou. Na figura 4, eu já tenho ali, após ele ordenar a primeira divisão dele, depois ordenar com as outras divisões, ele vai fazer a comparação para poder conquistar esse vetor, para poder dar resolução desse vetor. Então ele vai pegar a parte 1, 3, 4 e 5, vai dividir com a parte 2, 6, 7 e 9, vai fazer a comparação desses números do vetor, desses blocos do vetor, desses elementos, e vai definitivamente ordenar o vetor. Eu vou lá para o Eclipse, porque meu código já... Então vamos lá. Aqui eu iniciei o vetor com os mesmos elementos da imagem lá do meu PowerPoint. Então aqui eu tenho a criação do algoritmo vetor, o meu método que vai iniciar e o meu print que vai printar as posições do vetor finais já ordenadas. Tá? Então aqui eu tenho os elementos, as minhas variáveis que vão percorrer o início, marcar o início, o fim e o meio do meu vetor, ou melhor, o início, meio e fim do meu vetor, iniciando em 0 e garantindo que o meu vetor tenha pelo menos um elemento. Aqui no meu enquanto, no meu while, ele vai apontar o início do vetor e vai guardar a posição do vetor que ele vai ordenar. Então, enquanto ele vai guardar a posição meio, vai guardar a posição final, e caso chegue no fim, ele vai intercalar esses valores ordenando essa parte da divisão. Depois que ele intercalar o vetor aqui, ó, ele faz o início do vetor ser igual ao fim. Ele vai fazer a comparação. Tá? E aqui, ele vai percorrendo e dobrando a quantidade de itens ordenado.
Ou seja, ele viu a divisão, percorre, ele veio a divisão, percorre de par em par, para ele poder ter o controle dessa divisão. Ou melhor, o controle desse vetor. No meu modo private aqui, ele vai guardar os valores ordenados. Aqui ele vai guardar a posição início. Aqui a variável que ele vai guardar a posição do meio. E aqui a posição zero, a posição final do vetor. Então, enquanto o início não chegar até o meio do vetor, ou o meio não chegar até o seu fim do vetor, ele vai comparar os valores entre o início e o meio, verificando em qual ordem que ele vai ordenar. Se o vetor for menor se o vetor i for menor que o vetor m, então ele guarda o valor i na posição menor. Após isso, ele soma mais um para poder pegar o próximo valor. Então ele guarda essa posição aqui, que é o valor menor. No meu else, ele vai olhar. Se não, ele vai guardar o vetor, pois esse vetor é menor. Aqui, eu vou adicionar no vetor os elementos que estão entre o início e o meio do vetor, que ainda não foram adicionados na posição ordenada. No meu while aqui, eu vou adicionar os elementos que estão entre o meio e o fim, que também não foram ordenados. E por último, no meu for aqui, eu vou colocar todas as posições já ordenadas todas as posições varridas, já nas posições ordenadas. Esse é o final do Merge Sort interativo. Eu vou executá-lo aqui com Ctrl F11. E está a saída aqui do meu vetor. Então, meu vetor de 3, 5, 4, 1, 9, 6, 7, 2 está ordenado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Eu poderia até trocar valores, por exemplo, 5, 500, 400, 10, 9, 600, 7.000 e 21. Vamos executar de novo. Ctrl F11. Olha lá. A ordenação do meu vetor em 5, 9, 10, 21, 400, 500, 600 e 7.000. Bom, tentei ser o mais didático possível, o mais breve possível. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou upar esse código depois no Git também, para as pessoas que quiserem comparar, enfim. Um abraço a todos.